Olá, meus amados do YouTube, você que tem me acompanhado via YouTube. Mais uma vez eu peço licença a você para entrar no seu lar e te convidar para juntos nós compartilhar este pão, dividir este pão juntos com nossos irmãos. Então, meus amados, porque esse é um pão que tem feito nos crescer, tem feito nos conhecer quem é o nosso Deus verdadeiramente. E tem nos mostrado aonde nós estamos sentados, na palma da mão do Pai. Que maravilha, né? Então, meus amados, é esse pão que eu quero apresentar para vocês neste momento. E eu peço para você também que se inscreva neste canal. O canal é de Nova Aliança. Dê um like nesse canal para quando eu colocar novo vídeo lá, postar novo vídeo, você seja notificado. Então, meus amados, o nome da nossa palestra de hoje é A Insuportável Sã Doutrina. É isso mesmo, a insuportável sã doutrina. Porque, infelizmente, as pessoas que eram para suportar essa sã doutrina, não suportam. Meus amados, mas eu peço que você tenha um pouco mais de paciência, porque eu escrevi aqui umas coisas aqui, e eu quero ler, compartilhar com você também. Eu quero me retratar também, se você tem visto esses vídeos, tem visto todos esses vídeos, você vai encontrar vídeo aí, onde eu digo que o livro de Apocalipse é uma farsa. Então, eu quero dar um pequeno conceito nisso aqui, nesta palavra, para que você entenda melhor, porque as pessoas não entendem o que você fala, o que você quer falar, o que você está se referindo, e vai distorcendo a palavra, vai torcendo a palavra, né? Na verdade, meus amados, não é que o livro do Apocalipse é uma farsa. O livro do Apocalipse, ele é uma farsa quando ele é pregado para a igreja hoje, nos dias de hoje. Pregado para a igreja viver os dias de hoje. Quando ele é pregado para a igreja esperar acontecer o livro do Apocalipse. Mas quando você prega o livro do Apocalipse como um acontecimento que já aconteceu, o livro é uma verdadeira história. Uma história até bonita, uma verdadeira história. Porque, para começar, Apocalipse não é o nome de um livro. Apocalipse é um acontecimento. Assim como Enoque aconteceu o Apocalipse das águas. Enoque profetizou o Apocalipse das águas. E por conta disso, Enoque, quando profetizava o Apocalipse das águas que ia acontecer e que culpava os homens maus daquela época, né? E por conta disso, aqueles homens, eles chegou a um ponto que procuraram a matar Enoque. E Deus, para não deixar Enoque ver a sua morte, porque não tinha chegado o dia dele, o que é que Deus fez? Tirou Enoque daquele lugar e transportou para outro lugar aonde ninguém conhecia ele. E o que os crentes dizem sobre isto? Que Enoque foi arrebatado aos céus. Enoque está lá vivinho de carne e osso, lá nos céus. E não é que Enoque está lá no céu de carne e osso. Enoque, ele foi transladado de um lugar para outro. Assim como aconteceu com Elias, foi transladado. Elias não subiu, não foi arrebatado aos céus. Elias foi transladado de um lugar para outro, para que Jezabel não matasse ele. E assim como aconteceu com aquele que batizou o eunuco nas águas lá no caminho de Damasco, parece, né? O caminho de Emaú, não é isso? Então foi a mesma que aconteceu. Aquele eunuco, ele não foi arrebatado aos céus, ele foi também transladado de onde ele estava para outro lugar.
Porque nós continuamos lendo a palavra, nós vemos que todos esse povo morreram. Então, se morreram, não foram arrebatados aos céus. É só, meus amados, ler a Bíblia. O problema é que os crentes não gostam de ler a Bíblia. E os pastores, os professores das escolas dominicais, os teólogos, o que eles fazem é enganar as pessoas, para que as pessoas não entendam nada mesmo. Então, meus amados, era isso que eu queria escrever, porque o livro do Apocalipse, João, Jesus de Nazaré, depois de ressuscitado, que ressuscitou no seu corpo ainda, então, Jesus de Nazaré se ressuscitou no corpo de Jesus de Nazaré, era Jesus de Nazaré, o cumpridor da lei. E Jesus de Nazaré dando instruções aos 11, que não era mais 12, já era 11, ele deu instruções de quê? Deu instruções para eles pregarem o quê? Lei. Então, meus amados, para pregar lei, no livro do Apocalipse, inclusive o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, né? Que era um pregador da lei também. Então, as instruções que Jesus deu para eles era que ia haver, de fato, de verdade, um julgamento. Os judeus que eles iam ser julgados. Jesus mandou eles pregar, mandou os apóstolos pregar para todos os judeus que ia vir o julgamento para eles. E veio no ano 70. O julgamento veio. Os judeus foram julgados. Foram mais de 3 milhões de judeus mortos. Há 2000 anos atrás, o país de Israel, que é pequeno. Agora você imagina, o país de Israel, há 2000 anos atrás, que tamanho que era ele? Que população tinha o país de Israel há 2000 anos atrás? Então, não tinha, é lógico que não tinha a população que tem hoje. Então, naquela época, 2000 anos atrás, foram mortos mais de 3 milhões de judeus. Foram julgados, foram condenados. E muitos deles fugiram. Por isso que se vê judeu aí por tudo quanto é parte do mundo. É dos judeus que fugiram ainda. Rama, né? Dos judeus que fugiram ainda. Então, o Apocalipse, João escreveu esse Apocalipse, anunciando o fim do mundo. Mas que mundo? O mundo Aion, o mundo da lei, que a própria Torá dizia que ia vir um fim. Mas não era o fim do mundo cosmo, era o fim do mundo Aion, daquele povo que vivia a lei. Era o fim do mundo deles. E o apóstolo João descreve também o fim de quê? Do templo. O templo, meus amados, você que é um crente, se você vou te falar agora alguma coisa agora, você que é um crente, só para abrir o seu raciocínio, não existe um crente que aceite outra pessoa falar da igreja dele. Não existe um crente que aceite outra pessoa mostrar os erros da igreja dele. Que ele fica logo bravo. Ele tenta se defender de unhas e dentes, defender a igreja deles. Agora, você imagina, meus amados e minhas amadas, você imagine para o povo judeu ver ser derrubado o seu templo. O templo que eles tinham como Deus na terra, há 2000 anos atrás. O templo para os judeus era Deus na terra. E eles vendo o templo sendo derrubado e posto fogo no templo. Era o fim. E foi isso que o Apocalipse, que João escreveu, o fim disso aí. Mas alguns crentes não entendem isso. Eles pegam o livro do Apocalipse e querem ler para hoje. Tem um barbicho aí que fica clamando para se levante igreja para pregar o livro do Apocalipse. Pregar mentira. Porque o livro do Apocalipse já acabou, já passou, já aconteceu. Então, se nós pregamos o livro do Apocalipse como vai acontecer, nós estamos mentindo. É uma farsa. Mas se nós pregamos o livro do Apocalipse como acontecimento que já aconteceu no ano 70, é uma verdadeira história. Então é isso que os crentes precisam entender, né?
Outra coisa, muitos, acho que quase todos os crentes, diz que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é evangelho. Eu não vou dizer que eles estão totalmente errados, mas o que eles precisam entender e fazer discernimento é o que é evangelho da lei e o que é evangelho da graça. O que é evangelho da lei e o que é evangelho de Cristo. É isso que eles têm que entender. Né? E uma outra coisa aqui para chegar ao entendimento, tanto é que Jesus deu lei para os apóstolos pregar, para eles pregar julgamento, que ia vir e veio no ano 70, o Tiago mesmo, nas suas pregações e no seu livro que está escrito, Tiago dizia o que para os judeus? Que o juízo de Deus estava às portas. Tiago pregava isso. E estava mesmo. Tiago não estava errado, Tiago estava certo. O livro de Tiago foi escrito quando? Em 48. Então, de 48 para 70, estava às portas. Agora, de 2000 anos atrás, do ano 31, do qual Jesus disse que o juiz iria vir julgar o povo, e não ter chegado até hoje, então mentiu Jesus e mentiu Tiago. Então está todo mundo mentindo. E que está eu agora lendo o evangelho para você? Isso não tem cabimento. O apóstolo Pedro também, que recebeu direção para pregar a lei, o que é que Pedro dizia nas suas pregações? Que o juízo de Deus ia começar pela casa de Deus. E qual era a casa de Deus? Aonde era a casa de Deus? Aonde que era e o que era? O templo em Jerusalém. Era a casa de Deus. Os judeus tinham isso como casa de Deus. Então, meus amados, só os crentes que não enxergam isso, só os religiosos que não enxergam isso. Aí traz Apocalipse, a igreja vai viver Apocalipse, a igreja vai viver Apocalipse. Vai viver coisa nenhuma, viver uma coisa que já aconteceu, já viveram isso aí. Então, meus amados, são coisas que nós temos que aprender isso aí, né? Uma outra coisa que também eu ainda quero falar, ainda antes de nós partir para a nossa pregação na Bíblia, né? Eu vou fazer um resumo aqui. Eu acho que quase todo mundo tem esse entendimento, que o nome de quando se escreve o nome Deus, ou se lê na Bíblia o nome Deus, quando está o quê? Com D maiúsculo. Quando vamos escrever o nome de Deus dos céus, da terra, o Criador do mundo, nós escrevemos com D maiúsculo. Então, só assim estamos entendendo que é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. Mas quando nós lemos o nome Deus com D minúsculo, para os crentes, diz que é o diabo, é Satanás. Deus com D minúsculo é o diabo. Que eles chamam deuses, né? Que é os Satanás, no plural. Né? Mas Deus, quando nós lemos na Bíblia Deus com D minúsculo, é nós. Deus está falando sobre nós, dos filhos, está falando dos filhos, com D minúsculo. E é isso aí que o povo teria que entender. Né? Quando nós lemos na palavra de Deus, na Bíblia, é Espírito Santo. Vai estar lá o quê? Com E maiúsculo. Quando lemos e quando vamos escrever o Espírito, que seja o Espírito Santo, referindo ao Espírito Santo, nós escrevemos como? Com E maiúsculo. Então, meus amados, o que é que o povo não entende?
o fim dos tempos, da eterno, os tempos do fim, os tempos eternos, que nós vamos ler agora, né? Eterno, eterno, com um E maiúsculo, estamos falando de um tempo sem fim. Eterno, com E maiúsculo, é tempo sem fim. A palavra eterno, com E minúsculo, é um tempo que vai demorado, mas vai ter fim. É um tempo indefinido, eternidade, eterno, com E minúsculo, é tempo indefinido, né? Vai ter um fim, nós não sabemos quando, mas vai ter um fim. E era isso que a Bíblia pregava, a velha do Velho Testamento prega. Era isso que estava escrito na Torá, era isso que o apóstolo João pregava, era isso que Tiago pregava, era isso que Pedro pregava. No tempo, fim dos tempos eternos com E minúsculo, nós vamos ver já. Tempo indefinido, não era tempo sem fim. Então, meus amados, tempo indefinido é quando eu falo para você que vou demorar aí na tua casa. Mas tempo sem fim é quando eu digo, nunca mais vou na tua casa. Nunca mais. É um tempo sem fim. Meus amados, abra a sua Bíblia para nós começar a nossa pregação. Abra a sua Bíblia para você acompanhar junto comigo. 2 de Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Preste atenção, porque eu já mastiguei já, acho que não precisa mais ficar demorando, né? Mas preste atenção. Segunda carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Diz assim: conjuro-te perante Deus, Deus com D maiúsculo, então era perante o Deus dos céus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar. Então, a palavra está o quê? Está no pretérito futuro. Por que está no pretérito futuro? Porque ele não tinha voltado ainda. Ele prometeu voltar. Mas quem escreveu essa carta aqui, quando foi escrita? No ano 64. No ano 64, não. No ano 66 foi escrito isso aqui. Então, Jesus, o Filho do Homem, não tinha voltado ainda. Por isso que ele está falando aqui, ó. Há de julgar. Ele há de julgar, porque ele não tinha julgado ainda. Vivos, há de julgar vivos e mortos. Os vivos foram mortos. Mais de 3 milhões. Os mortos foram vivos. Ressuscitou. É isso. Tudo isso aconteceu no ano 70, quando o Filho do Homem voltou, que não foi Cristo que falou que ia voltar. Quem falou que ia voltar? O Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Então, meus amados, e os crentes não veem isso, não entendem isso, os pregadores, os teólogos, os professores da escola dominical, não entendem isso aqui, né? Vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, que aconteceu no ano 70. Versículo 2, prega a palavra. Paulo mandando Timóteo, né? Prega a palavra, Timóteo. Prega a palavra, insta, ou seja, insista. Quer seja oportuno, que não seja oportuno. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A sã doutrina. E doutrina, vamos ler para nós entender mais. E doutrina, versículo 3. Pois haverá tempo, preste atenção, haverá tempo em que não suportarão, haverá tempo, porque não suportarão a sã
doutrina, que é o título da nossa palestra. Não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo que não suportarão. Porque Paulo, na época que Paulo, João, Tiago, Pedro viviam, eles não viviam a sã doutrina. Por que não vivia a sã doutrina? Porque estavam os dois pactos que estavam se cruzando. A doutrina da graça e a doutrina da velha aliança estava se cruzando. E qual era que mandava mais? A primeira. A primeira que estava mandando. Porque o povo não tinha entendido nada da nova doutrina. Então, não existia sã doutrina no tempo de Paulo, de João, Tiago. Não existia sã doutrina. Então está dizendo aqui, haverá. E quando é que vai haver a sã doutrina? Quando o templo for derrubado. Quando parar de se cruzar as duas alianças. E isso aconteceu quando? No ano 70. Então, do ano 70 para cá, quem viveu do ano 70 para cá, viveu uma sã doutrina. É isso que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos uma sã doutrina. Não é? Paulo não viveu a sã doutrina, Pedro, Tiago, João não viveram a sã doutrina. Por quê? Por conta do tempo que estava de pé. Se fazia sacrifício, se fazia tudo naquela época. Pelo contrário, disse Paulo, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre. É o que nós vemos hoje dentro das igrejas, se chama de Cristo. Gente cercada de mestre. É o meu bispo, é o pastor principal, pastor regional, pastor presidente, é o sacerdote. Estão cercados de mestres. A igreja de Cristo cercada de mestres. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Todo mundo quer atrás. Em todas as igrejas, o povo todo anda correndo atrás de um cargo. Por mais menor que seja o cargo, mas todos estão correndo atrás de um cargo dentro de uma chamada igreja. Cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não tem um evangélico que queira ouvir essa sã doutrina que eu estou pregando agora. Eles têm medo de ouvir, porque eles sabem se começar a ouvir essa sã doutrina do Evangelho de Cristo, eles vão se converter. Eles vão se converter. Né? E se recusarão de dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. O que é fábulas? Campanhas. As fábulas. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 14. Apocalipse 14. E preste bem atenção. Preste atenção. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Lê junto comigo. Vamos ler junto. Vamos ler junto. Versículo 6. Meus amados, eu já cheguei também a pregar. Vocês devem ter encontrado vídeo meu aqui nesse canal. Eu cheguei a dizer que nós vivíamos hoje, a igreja de Cristo, hoje, estava vivendo o evangelho eterno. Esse é o evangelho que nós vamos ler. Vamos ler. Meus amados, nós temos que ler o capítulo, o versículo, e temos que analisar como está escrito. Nós temos que fazer análise para podermos vivermos isso aqui, né? Abriu a boca em blasfema. É isso mesmo? Ah, não, desculpa, nesse não. Estou lendo o 3 ainda. Versículo 6 do capítulo 14. Vi outro anjo
vi outro anjo voando pelo meio do céu. Céu, esse céu que João está se referindo aqui, não é o céu onde Deus está sentado. É essas esferas celestiais, onde nós estamos vivendo. Outro anjo, no meio do céu, tendo um evangelho eterno. Por isso que eu cheguei a falar, sem analisar o texto, eu cheguei a falar que era o evangelho que nós vivíamos hoje. Era o evangelho que Paulo pregava. Mas não é. Vamos entender. Tendo um evangelho eterno. Evangelho eterno. Eterno aqui, você vê, meus amados, aqui, ó, eterno com E minúsculo. Então, esse eterno aqui não é um tempo, é um tempo indeterminado, né? Não é um tempo sem fim, não é um tempo que não tem mais fim. É um tempo indefinido, um tempo indefinido, um tempo que pode demorar, mas vai ter fim. Então, nós temos que entender isso aqui, ó, evangelho eterno, um evangelho eterno com E minúsculo. Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo. Nação e tribo. Tem alguém hoje que faz parte de alguma tribo? Não tem, não é? Nação e tribo. Língua e povo. Povo de Deus, não é povos. Se fosse povos, nós temos que ler o Evangelho, mas nós temos que ler a palavra como está escrito. Ou senão nós vamos se perder. Nós temos que analisar o que está escrito. Ou senão nós vamos se perder e vamos viver uma coisa que não existe, né? Aqui não está falando povos. Se fosse povos, era no mundo geral. Mas está dizendo povo. O povo de Deus. O povo de Israel. Povo. Versículo 7. Dizendo: em grande voz, temei a Deus. Temei a Deus. Dá-lhe glória. Está anunciando o que aqui? Está anunciando o julgamento. O julgamento foi pregado para quem? Para o povo judeu. Tá dando para você entender agora que o livro do Apocalipse foi um acontecimento que já aconteceu. Não é para nós hoje, mano. Não é. Temer a Deus e dar-lhe glória. Pois é chegada. Olha, é chegada. Há 2000 anos atrás. É chegada. João escrevendo. Tiago falou que o juízo de Deus estava às portas. Pedro falou que o juízo de Deus ia começar pela casa de Deus, pelo templo que foi derrubado. João agora está falando que está chegada. O juízo de Deus está chegado há 2000 anos atrás, meus amados, não é hoje. Está chegada a hora do seu juízo. Então, que evangelho que é esse? É lógico que está falando da velha aliança, do evangelho da velha aliança. Então, de uma certa forma, os crentes têm razão em dizer que, o evangelho, que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse era o evangelho. Mas o que é? Um evangelho da lei. É isso que tem que ser entendido, somente isso. Mas se somente isso não for entendido, nós vamos se perder, né? Do seu juízo. Paulo pregou isso aqui? Não. Aqui, nem Paulo estava presente aqui. A hora do seu juízo. Adorai aquele. Presta atenção. Olha,
adorai aquele que fez os céus e a terra. Aqui está mandando adorar aquele que fez os céus e a terra, ou está mandando adorar Jesus de Nazaré? Por quê? Está sabendo que o poder que Jesus de Nazaré tinha não era eterno. Era um poder indefinido. Era um tempo eterno, mas com E minúsculo. Um tempo indefinido, que ia acabar e acabou. Está escrito que ele devolveu o poder para Deus. E está falando aqui, adorai aquele que fez os céus e a terra. Jesus de Nazaré fez o céu e a terra? Não, Jesus de Nazaré era homem como nós. Então está falando aqui de Deus Criador dos céus e da terra. O mar e as fontes das águas. Então o livro do Apocalipse é verdadeiro, mas para quem prega ele como história do que aconteceu, mas para pregar ele como vai acontecer, nós estamos mentindo. É farsa. Colossenses, abra sua Bíblia, Colossenses. É farsa, Colossenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. Tá, aqui, 26. O mistério que estava oculto. O mistério que estava oculto, o Evangelho de Cristo estava oculto. O Evangelho de Cristo não foi dado para João, nem Tiago, nem Pedro. Estava oculto. O mistério que estava oculto dos séculos, das gerações. E agora, todavia se manifestou aos seus santos. Versículo 27, vamos ler até o 28. Aos seus santos, aos quais Deus, com D maiúsculo, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória dele, da glória deste mistério. Entre o quê? Entre os judeus? Entre os gentios, meus amados. Entre os gentios. Entre os gentios. Isto é, Cristo em vós. Cristo em vós. A esperança, você veja, presta atenção. A esperança. Paulo, João, Tiago, Pedro, eles viviam essa esperança. Mas nós não podemos viver essa esperança. Esperança é algo que não se vê. É algo que não se pode apalpar. Mas hoje nós não vivemos essa esperança, porque hoje Deus está conosco. Deus hoje está conosco. Então, como eles ainda estavam na transição da lei, então eles tinham esperança que esse mundo da lei ia acabar. Eles tinham esperança disso aí, eles estavam vivendo essa esperança ainda. Então eles não estavam vivendo uma sã doutrina. As águas que eles bebiam aqui eram as águas turvas, né? Então eles viviam essa esperança. Mas nós hoje não, meus amados. Nós não podemos sair daí dizendo, a minha esperança está em Jesus, a minha esperança é Jesus, a minha esperança. Não é. Deus está conosco, então a esperança já está conosco. Hoje já é algo que nós vemos. Da glória, esperança da glória, 28, o qual nós anunciamos, eles anunciavam a esperança, mas hoje nós não podemos anunciar, pregar a esperança para a igreja, porque a igreja já está vivendo Cristo. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. Apresentamos todo homem perfeito quando Cristo viesse.
a igreja está perfeita. Então hoje nós estamos perfeitos. Mas é isso que os pastores pregam dentro das igrejas, das religiões, que a igreja está perfeita? Não é. Eles pregam o quê? Que a igreja é endemoniada, a igreja está cheia de pecado. O que não falta é coisa de imundício para eles pregarem a igreja. Meus amados, é muito sério a coisa. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 1 até o 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem ensinou isso para vocês? 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o evangelho, o Espírito com E maiúsculo. Recebeste o Espírito Santo com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelas pregações da fé? Pela pregação da fé, é lógico, pregação da fé. 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, com E maiúsculo, no Espírito, estejais agora no aperfeiçoamento da carne? Começou no Espírito. Paulo pregou Espírito para ele, pregou graça pura para eles. E eles se desviaram do Espírito, estavam se aperfeiçoando na carne. É o que nós vemos os crentes, querendo aperfeiçoar a carne, com seus ternos, com os seus vestidos lá no mocotó, com o cabelo lá na polpa da bunda. Eles querem aperfeiçoar a carne. E Paulo está dizendo, vocês foram aperfeiçoados no Espírito ou foi na carne? No Espírito. É até o 3 só, né? Você quer ler mais, você lê, mas senão nós vamos compridar muito o nosso vídeo. Volta lá em 2 de Timóteo de novo. 2 de Timóteo. Nós tínhamos ido do capítulo 4, né? Agora volta lá em 2 Timóteo. No capítulo 4 ainda nós lemos lá em cima, 4 até, do 1 até o 4. É o que nós vamos ler novamente. Então vamos pular essa parte, que nós lemos para não se cumpridar o nosso dia. Eu marquei aqui para reler novamente, né? Seria o 3 e o 4. Vamos ler, bora. Versículo 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos, 2 Timóteo, participa do meu sofrimento, dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Que lindo! Nós não tínhamos lido ainda, não, isso aqui? Vamos ver o que nós não tínhamos lido. 4, 3 e 4. Nós tínhamos lido isso aqui. Acho que eu não li eu comecei a falar e esqueci de ler o resto do coisa lá mesmo. 2 Timóteo. Olha que palavra bonita, meus amados. Ó. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos, né? Paulo recomendando a Timóteo participar do sofrimento dele, né? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus.
No versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Nenhum soldado se envolve em negócios desta vida. Se eu morder um pouquinho, se eu mastigar um pouquinho, né? Nenhuma pessoa, nenhum cristão que prega a palavra, prega o evangelho de Cristo, se envolve em política. Porque está cheio lá em Brasília, está cheio de gente que diz que é pastor e está lá como deputado. Ou aqui mesmo em São Paulo, né? É deputado, diz que é pastor, mas está como deputado. A palavra está dizendo, nenhum bom soldado se envolve em negócios desta vida. Nenhum. Então, se você é um pregador, você não pode se envolver com essas coisas. Você não pode servir a dois senhores. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, versículo 1 até o 6. Porventura a Deus a minha cabeça, porventura a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrima, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Da filha do meu povo. Versículo 2. Porventura, a Deus, eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros. Ou seja, serve a Deus e serve a Mamon. São adúlteros. Clama a Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e serve a Jesus de Nazaré. São adúlteros. São um bando de traidores. Que palavras fortes o profeta usou aqui. Um bando de traidores. Versículo 3. Curvas a língua como se fosse o seu arco. Para que serve o arco? É uma arma de poder, de atirar, de matar, de ferir. Então, é uma palavra de poder. O arco é uma arma de poder. Para a mentira, curva a língua. Quando eles curvam a língua, o resto da igreja lá na frente, eita, aquele pastor está cheio de unção. Olha como ele fala em língua dos anjos. Mentira, para enganar. Mentira. Fortalece-se na terra. Eles ganham status. O pastor que enrola a língua, ele ganha status da igreja. O pastor fala em língua. Como aquele pastor é santo. Tudo isso. O profeta está largando o rei aqui, ó. Parece que não está falando. Parece que os pastores não leem isso aqui. Na terra, se fortalecerem na terra. Mas não para a verdade. Porque avançam de malícia em malícia. A malícia sabe, né? Enrola a língua para dizer o quê? Está cheia do Espírito Santo. Isso é mentira. De malícia em malícia. E não me conhece. A igreja que se chama de Cristo não conhece Deus, meus amados. Não conhece mesmo.
e não me conhece, diz o Senhor. Versículo 4. Guardai-vos cada um do seu amigo, né? Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão, nenhum dos seus irmãos, nenhum vos fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando, a cada um zomba do seu próximo. Não fala a verdade, ensina a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade. Versículo 6. Vive no meio da falsidade, pela falsidade recusa a conhecer-me, diz o Senhor. Pela falsidade recusa-se em conhecer Deus. A gente vai pregar essa sã doutrina para um crente, ele não quer ouvir. Ele só quer ouvir lei. Só quer ouvir lei. Não quer ouvir a sã doutrina. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 3. É um versículo só, o versículo 8. Assim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis. Os crentes não querem ouvir essas insondáveis. Os crentes querem ouvir lei. Porque a lei, todos que vivem lá na lei, cada um tem um cargo. Por menor que seja, mas tem. É cantar, cada um tem um cargo. É pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. É isso que eles não querem. O evangelho de Cristo não traz status. O evangelho de Cristo não tem pandeiro. Como eles fazem dentro dessas igrejas por aí, fazendo dentro da igreja teatro. O evangelho de Cristo não dá para fazer teatro. Por isso que eles não gostam desse evangelho. Porque aqui, teatro aqui não cabe. Tito. Tito, capítulo 1, versículo 10. Vamos ir até o 14. 10. Envia o homem faccioso, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e a segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando. Se eu mastigar aqui um pouquinho. Vive pecando. Então, em algumas passagens dos evangelhos, das pregações de Paulo, ele fala em pecado. Mas por quê? Eles vivem na transição da lei. Eles não viviam a sã doutrina, eles viviam na transição da lei. Na lei era pecado, porque ninguém era sã na lei. Todo mundo tinha pecado na lei, por quê? Eles não guardavam, não conseguiam cumprir todos os mandamentos. Eles transgrediam a lei. Então o pecado era o quê? A transgressão da lei. Por isso que ele está se referindo aqui no pecado. Aqui, ó. Vive pecando, vive transgredindo a lei. E por isso, e por si mesma está condenada.
por si mesmo está condenado. Agora, os pastores, pregadores, professores, traz isso para o dia de hoje, se pede, aplica isso aí no dia de hoje. Mas aqui eram judeus que estavam condenados, porque eles transgrediam a lei. A lei aqui ainda estava em vigor. O templo estava de pé. Então, querendo ou não, eles estavam transgredindo a lei. Né? Eles ainda se achavam transgressor da lei. É preciso entender, analisar o texto, o tempo que foi escrito, para quem foi escrito. Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Presta atenção. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, isso aqui é uma parábola, né? Mas vamos enxergar essa parábola. Certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Então, o que é que está o homem, o evangélico, os crentes, eles deviam ser dono de si. Eles deviam viver sem a migalha do homem. O crente só vive pedindo migalha, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, faz jejum por mim. Tudo isto. Os crentes vivem de migalha do homem. Mas se os crentes conhecessem o evangelho, eles se libertavam. Não precisavam viver uma vida de escravo, né? Eles iam ver que eles eram dono de si mesmo, porque eles têm esse tesouro. O homem achou esse tesouro. Mas os crentes não querem ser dono de si. Querem continuar dependendo de homem, pedindo migalha dos homens, pedindo para orar, pedindo para pôr a mão, pedindo para ungir, pedindo um copo d'água, pedindo tudo, meus amados. Eles não é que nem isso aqui que achou a graça. E foi lá, se despediu da velha aliança e foi viver a vida dele. Então, meus amados, é essa vida que o crente tem que viver. Abra sua Bíblia em Efésios novamente. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, em 2000 anos atrás, já tinha abençoado, tem nos abençoado com todas as sortes de bênção, espiritual nas regiões celestiais, todas as sortes de bênção. 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Para que sejamos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. 5, vamos ler até o 5. Tem só mais uma passagem. Versículo 5. Nos predestinou
nos predestinou já. Você vai viver graça. Daqui a 50 anos você vai viver graça. Nos predestinou. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho que nos mostra quem é Deus. Quem somos nós? Nós já fomos salvos desde o princípio do mundo. Não precisamos sair de igreja em igreja atrás de salvação, dependendo que o pastor nos dê essa salvação. Ele nunca dá, porque se ele dá, o povo não vão dar mais dízimo, não vão nem lá e não vão mais. Nunca dão. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, para nós encerrar hoje. Nós vamos ler o capítulo 11, do 32 até o 40. 32. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Balaque, de Sansão, né? Vamos repetir, que a palavra ela é bem boa, né? Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, milhares receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e preso. 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, necessitados e afligidos, maltratados, homens de quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos átrios da terra. 39. Ora,
todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo concretização da promessa. Não tiveram contudo concretização da promessa. Eles não viviam a sã doutrina, eles não viviam a promessa plena, eles não tiveram concretização da promessa. 40, por haver Deus provido coisas superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, isso, essa carta foi escrita por volta de 67. Que sem nós, não tinha sido aperfeiçoados. Essa é a palavra de Deus, meus amados. Deus nos aperfeiçoou. Deus já nos aperfeiçoou. Nós não vivemos mais esperança, porque Cristo vive em nós. Se nós falarmos que vivemos em esperança, nós estamos confessando que Deus não está em nós. Então, meus amados, esse é o evangelho que eu apresento para você. E esta palavra, este evangelho, eu recebo de todo o meu coração. Porque isso é vida. É vida e vida com abundância. Viver esse evangelho. E para encerrar, eu quero dizer duas coisas. Eu tenho duas profundas emoções dentro de mim. Uma é eu lembrar que fui escravo da religião por 31 anos, comendo na palma da mão dos homens, comendo o que eles davam. Isso me traz uma profunda tristeza, quando eu olho para trás e me lembro disso aí. E a outra é quando eu olho para frente, que eu vejo essa graça que eu vivo hoje, que Deus reservou para mim hoje. Quando eu olho para essa graça, que eu vejo que Deus está dentro de mim. Deus vive comigo. Hoje eu vivo porque Deus vive comigo. Então isso me traz uma profunda alegria. Uma alegria de viver. Uma alegria de saber que voltarei para meu Pai. E lá eu verei como Ele é novamente. Então, meus amados, eu aceito essa palavra. Se você aceita essa palavra, é porque você é um cristão. Você já entendeu o que é o Evangelho. Que o Evangelho pode ser de Gênesis a Apocalipse. Só que uma coisa é o Evangelho da lei. Outra coisa é o Evangelho de Cristo, do qual nós vivemos. Amém? Até quinta-feira. Paz e graça a todos nós.